Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. O Leadercast chega até você com o apoio da DKT Brasil, que lidera diversas ações de marketing social para incentivar o combate às doenças sexualmente transmissíveis e facilitar as políticas de planejamento familiar. Acesse dktbrasil.com.br. E também com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast. Esta é a segunda parte da entrevista com Osiris Silva. Foram 2 horas e 40 minutos de gravação e você verá que num determinado momento eu vou acelerar e dar um salto no tempo ou não acabaria mais. Ficou faltando um monte de coisa, eu vou ter que agendar mais uma entrevista. Vamos lá, mergulhar mais um pouco na história e no futuro do Brasil. Muito bem. Para você que ouviu a parte 1 dessa conversa fascinante com Osiris Silva, nós estamos de volta aqui, vamos começar a parte 2. Na parte 1 a gente chega até o nascimento da Embraer, uma história fascinante. E daqui para frente o bicho vai pegar, né? Porque aquela história do engenheiro que tinha o sonho, de repente estava tudo na mão, né? Nasce a Embraer, Osiris é chamado para fazer o quê, Osiris? Bom, não fui mais chamado, né? Quer dizer, evidentemente... nós comemoramos um bocado a criação da Embraer, mas aí vem exatamente a sua pergunta, what's next? Que vem depois, né? O que vem depois? Eu, sinceramente, eu achava que nós não poderíamos ser os protagonistas, afinal, eu era, aí nessa época já tinha sido promovido, era tenente-coronel da FAB. O pessoal que trabalhava comigo era funcionário público, dentro de um centro de pesquisa. E nós, então, fizemos um passo adicional, que a Aeronáutica nos pediu uma sugestão de estatuto da empresa, que tinha que ser aprovado pelo presidente da República, de acordo com as normas legais. Fizemos isso. E esse foi o último decreto que é assinado pelo presidente Costa e Silva, que morreu logo em seguida, né? Ele teve um infarto e morreu. E ele aprovou, no dia 30 de novembro de 69, ele aprovou o Estatuto da Embraer. E eu conversava muito com um advogado do CTA, Francisco Pimentel, e falava, Pimentel, e agora? Ele falou, tem que haver uma Assembleia Geral de Constituição. Isso tem que ser iniciativa da Aeronáutica. Como nós não julgávamos os protagonistas dessa empresa, porque não é normal um cara que trabalha num centro de pesquisa, coisa dessa natureza, ser chamado para a empresa, tudo isso. E ficou nessa situação que no limbo. A Embraer criada, nós não estávamos absolutamente nervosos, porque eu tinha lançado a fabricação do segundo protótipo, continuávamos engajados fortemente no trabalho e fomos avançando, né? No dia 22 de dezembro de 1969, já estavam tudo com perspectiva do Natal, esse negócio Ano Novo, a coisa desse tipo. Eu estava na Aeronáutica, porque o próprio ministro da Aeronáutica tinha me indicado para pertencer a uma comissão para a escolha do primeiro avião supersônico da FAB, que acabou sendo o Mirage. Então minhas relações com o gabinete do ministro continuaram bastante intensas depois disso. E eu estava fazendo um trabalho sobre a seleção do Mirage, que foi o primeiro avião de defesa aérea da FAB. O ministro entra na sala, falou, e você está aí? Eu queria dizer para você vai ser o presidente da Embraer, né? Aí eu olhei para ele e falei, ministro, desculpe, mas acho que eu não posso. Ele falou, por que não pode? Eu falei, ministro, eu sou tenente-coronel da FAB, não tenho nenhuma experiência empresarial, e comecei a alinhar os não, né? Sim. Aí ele falou, para com isso. Você imagina a quantidade de sopa amarga que você me fez tomar, e agora você diz que você pariu Mateus e não vai embalá-lo? Ele falou,
E você é muito indisciplinado, ele disse. Porque você é um tenente-coronel, eu sou um ministro tenente-brigadeiro. Portanto, eu estou dando ordem para você ser o ministro, você vai ser o presidente da Embraer. E mais ainda, marca para dia 29 de dezembro, Assembleia Geral de Constituição, nós vamos constituir a Embraer dia 29 de dezembro. E não fala mais nada. Cara, que loucura. Que loucura, né? Então você pode imaginar como eu me senti, né? Eu me senti como um peixe fora d'água, né? Não, a perspectiva que se coloca para quem está ouvindo isso hoje, em 2015, isso é uma postura militar. Quer dizer, é militar, né? É de cima para baixo, estou lhe dando uma ordem, você a partir de hoje é o presidente. É uma coisa que não passa pela cabeça dessa molecada hoje em dia, no ambiente que a gente vive, de democracia, fim de regime militar, que um processo como esse possa acontecer. Quer dizer, hoje é tudo negociação, fulano não quer. Naquela época é assim. E graças a essa dureza nasce esse projeto, né? Bom, aí foi um pavor, você pode imaginar, né? Dizendo, meu Deus do céu, o que é a Assembleia Geral de Constituição? O que eu tenho que fazer? Aí naquela... Eu sou engenheiro aeronáutico. Naquela tarde eu voltei para São José dos Campos e voltei para São José realmente preocupado. No dia seguinte de manhã, dia 23, já próximo o Natal se aproximando, o pessoal já saindo para... Já estava o pessoal saindo para a festa de fim de ano, aquele negócio todo. Eu chamei o Pimentel, o nosso advogado, né? Aliás, de jeito extremamente hábil. Eu falei, me conta o que é isso, o que nós temos que fazer. O ministro quer fazer uma assembleia dia 29. Aí o Pimentel falou, dia 29, hoje é 23, com sábado e domingo no meio, Natal. Pô, isso não é possível. Eu falei, vai dizer para o ministro que não é possível. Porque ele já me mandou calar a boca, agora... aí o Pimentel falou, então temos que começar a trabalhar agora. Aí nós começamos a trabalhar no dia 23, passamos 24, 25, trabalhando na montagem dessa Assembleia Geral. E aí surgiu aquela ideia, né? Puxa, vamos fazer essa Assembleia Geral no Rio de Janeiro, que naquela época o Ministério da Aeronáutica ainda era no Rio. A Brasília tinha sido criada em 1960 e a mudança do governo do Rio para Brasília foi progressiva, né? E vai ser no Rio essa Assembleia. E então Pimentel falou, então nós vamos ter que levar os papéis quase todos prontos para todos que assistirem a Assembleia Geral assinarem. E como ele falou, provavelmente os 4 ministros que estavam naquela reunião histórica, né, do dia 26 de junho, vão estar presentes. Então, e aí nós começamos a bolar como fazer, né? Levar um negócio meio pré-escrito que pudesse se somar com as informações que sairia na Assembleia Geral, para que a ata pudesse ser assinada logo em seguida, né? Porque ele disse que a coleta de assinatura pode se tornar um problema complicado. Então aí o que nós fizemos? Só tinha uma máquina a escrever, daquelas IBM de bolinha, disponível, que era do diretor-geral do CTA. Então ele falou, vamos pegar essa máquina E eu tinha minha secretária, Maria Aparecida Varenga era o nome dela, que era velocíssima e inteligente para escrever na máquina, né? Então falamos, vamos todos para o Rio já, levando a máquina e a secretária junto, e vamos trabalhar com ela para a gente fazer essa ata, deixar tudo isso pronto. E foi feito dessa maneira. E aí você veja as coisas como acontecem, né? Aí nós voamos para o Rio, inclusive o ministro tinha me dito que eu selecionaria a minha diretoria. Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui, dizendo que o papel da aeronáutica como representante da União Federal, como proprietária da Embraer,
foi absolutamente, em toda a minha história, depois de 25 anos na Embraer, foi impecável. O Ministério da Aeronáutica foi um acionista na acepção da palavra, coisa que não acontece com o Ministério de Minas e Energia como a Petrobras de hoje. Onde o Ministério se mete em tudo dentro da Petrobras. Inclusive a Presidente da República congelou o preço do produto da companhia. Isso comigo nunca aconteceu, em função da postura ética e correta da aeronáutica, né? E aí eu escolhi a minha diretoria de forma completamente independente. Não tive interferência nenhuma da aeronáutica. Quer dizer, coloquei evidentemente a minha equipe, né? Claro. Botei a minha equipe, fizemos o organograma da Embraer, como que seria, imaginamos uma diretoria de produção, uma diretoria de engenharia, diretoria de recursos humanos, e assim por diante fizemos. Montamos tudo isso, colocamos tudo isso na Assembleia Geral, os nomes dessas pessoas, as suas qualificações e tudo isso, para ficar com um documento claro de início de funcionamento de uma companhia nova, que isso passa do mesmo jeito para as empresas privadas, né? Você consegue imaginar uma situação como essa acontecendo hoje em dia? Não acontece. Não há a menor possibilidade? Não há a menor possibilidade, não há. Hoje teria todo mundo aí, quer dizer, e nesse caso não, quer dizer, foi simplesmente um negócio feito de acordo com o figurino. E realmente, dia 29, nós fizemos a Assembleia Geral, foi assinado, e estava todo mundo no mesmo avião, no nosso protótipo. Foi o diretor-geral do CTA, eu mesmo, toda a minha diretoria. Dentro do protótipo do Bandeirante? Não homologado, meu inclusive. Deus do céu. Mas depois, quando os gringos dizem que o brasileiro é doido, a gente diz que não. O Max Rost, que era o francês, né? Ele ficou louco, né? Ele falou, mas isso é uma loucura, ele disse, isso é uma loucura, né? Nós fomos, louco ou não, nós fomos. E aí foi lá, fizemos aquilo e tal, aí veio realmente o primeiro do ano, que nós começamos a descansar um pouco, e dia 2 de janeiro de 1970, eu comecei a Embraer do zero, né? Não tinha absolutamente nada. Foi até muito gozado, porque na Assembleia Geral, o meu Delfim Neto fez questão de dar para mim o primeiro cheque da primeira parcela de capital da União. Ele deu para mim, eu enfiei no bolso e nós voamos. E não tinha onde depositar? Aí tinha que depositar no Banco do Brasil. Sim. E tinha uma agência do Banco do Brasil no centro de São José dos Campos. Eu fui lá para falar com o gerente. Ele ficou assustado com o tamanho do cheque, que era realmente grande, né? Eu falei, eu queria agora abrir uma conta da Embraer. Ele, o que é Embraer? Aí eu falei, bom, uma empresa, não sei o quê. Ele falou, mas não pode ser assim. O senhor tem que trazer os documentos de constituição da Embraer, que dão inclusive poderes ao senhor como presidente da companhia, e num papel timbrado, que eu possa colocar isso no processo. Aí eu falei, não dá. Ele, como não dá? Eu não tenho papel timbrado. Ele falou, bom, mas eu não posso fazer diferente, né? Aí eu saí, fui no CTA, e tinha um designer lá que era muito bom, José Rames era o nome dele. Aí eu cheguei, Rames, nós temos que fazer um logotipo para a Embraer. E ele falou, bom, como é que eu começo? Falei, começa com E, né? Sim. Embraer. Aí ele começou a desenhar vários logotipos. Aí eu falei, faz mais ou menos como um avião, né? A Embraer, né? Aí ele fez eu falei, puxa para cá e flecha para lá. Olha, não levou 15 minutos, nós saímos com o logotipo da Embraer de hoje. Sim. Que é o mesmo. Sim. Foi criado assim no tapa. Aí fomos na gráfica, porque não tinha computador, não tinha nada disso, né? Quer dizer, fomos na gráfica, o cara compôs aquilo era com chumbo derretido. Sim, aquele negócio, mimeógrafo ali, mano. fez uma placa, imprimiu um pedaço, imprimiu numa folha de papel
e essa folha de papel, eu fui lá com a secretária do brigadeiro, que era a Maria Aparecida, ela bateu a carta, e eu fui com um cheque no bolso para a gerência do Banco do Brasil. Cara, que história. Depositei o cheque e ganhei. E aí recebi o talonário da primeira conta da Embraer. Que história fantástica. E aí tem que tirar do zero para montar uma empresa de fabricação de avião. Exatamente. Inacreditável. E aí foi que eu voltei para lá. E nesse período morto que eu falei, não foi tão morto assim, não. O brigadeiro Paulo Vitor, que era o diretor do CTA, ele também, no dia 23, 24, quando o Diário Oficial publicou a lei da Embraer, a lei da Embraer é 19 de agosto, mas foi publicado no Diário Oficial dia 22. Então, no dia 23 de agosto de 1969, 7h30 da manhã, o brigadeiro Paulo Vitor chega na minha sala: vamos separar a terra para a Embraer, para fazer a Embraer. Não tinha nada regulamentado, nada disso, foi no peito. E ele falou: vamos separar. Aí ele chamou o engenheiro de obras lá do CTA, nós fomos percorrer. Eu selecionei uma área de 700 mil metros quadrados, mais ou menos. Aí o brigadeiro falou para o engenheiro: faz aí a plotagem de todo o terreno da Embraer e vamos começar agora. Você senta com os Osiris, vê o que precisa lá e vamos começar a construção da companhia. E aí vocês foram buscar a licença ambiental, foram falar com o negócio dos índios, foram ver... Não, absolutamente. Isso hoje em dia não se faz mais isso, não é impossível fazer isso que vocês fizeram. Não dá mais. Não fomos conversar com a prefeitura, não fomos buscar o vará, nada, absolutamente nada. Aí o Mourão, que era esse engenheiro, fez o negócio todo, perguntou o que eu queria, eu falei: bom, inicialmente vamos fazer uma administração, um escritório de engenharia, e a montagem do primeiro hangar de produção dos aviões que nós vamos fabricar. E nesse período todo nós estamos trabalhando já no projeto de fabricação em série do avião, né? Que era o Bandeirante inicialmente, né? E fizemos... E colocamos isso, o Mourão fez o projeto técnico, tudo em arquitetura. Nós até pedimos que fizesse uma caixa d'água bem alta, com o logotipo da Embraer bem visível na entrada, que está lá até hoje, na Embraer de São José dos Campos. E assim nasce a Embraer. Assim nasce a Embraer. Que tem um sucesso absoluto, bate recordes para todo lado. Mas aí veio a nossa primeira preocupação, né? Nós temos o capital inicial do governo federal, mas isso tem fim, né? Nós temos que pensar na venda agora, como nós vamos vender, que avião que nós vamos vender. E aí tem outra história bastante longa que dependeu da FAB, e a FAB respondeu bastante bem, né? A FAB naquela época não tinha aviação do Exército nem aviação naval. A FAB é que apoiava as missões aéreas, tanto do Exército como da Marinha. E nós usávamos um avião na Força Aérea, era o Beechcraft D-18, e esse Beechcraft começou a ter problemas estruturais, chegou a cair 2 aviões com asa partida em voo. O avião ganhou até o apelido de Mata-7, né, porque ele carregava 7 pessoas, e a FAB estava usando esse avião para as ligações do Exército e da Marinha. Então precisava substituir esse avião. E o Estado-Maior da Aeronáutica fez uma substituição importando o avião da Beechcraft dos Estados Unidos, né? E aí eu falei com o brigadeiro Paulo Vitor para falar com o ministro que, se porventura esse avião substituto do Mata-7, né, não fosse o Bandeirante, nós não conseguiríamos decolar, porque a gente precisava de uma ordem de compra para instruir, inclusive, os dados básicos de produção do avião. E aí surgiu uma reunião do alto comando da FAB, que eu não assisti, e nessa reunião do alto comando o Estado-Maior sugeriu fortemente que precisava comprar os aviões Beechcraft, que estava precisando de imediato na substituição lá para a Embraer. E foi apresentado ao alto comando, né? Debatido o assunto, foi aprovada a compra do Beechcraft. Aí o ministro, antes de terminar a reunião, falou: bom, eu tenho aqui a resposta
do alto comando, comprar o Beechcraft. Agora eu vou dar a resposta da FAB. A FAB vai esperar o Bandeirante. Que coisa. Aí foi aquele zum, mas o ministro falou, quer dizer, assunto liquidado, a FAB vai esperar o Bandeirante. Tinha que esperar 3 anos num negócio que era absolutamente urgente, né? E o ministro pagou o cacife. Pagou o cacife e mandou fazer o contrato conosco, né? E esse contrato foi, não diria que foi fundamental, ele foi vital para a companhia. O que a FAB falou de mim, eu não posso nem citar as palavras aí, porque dizendo que eu estava atrapalhando até o desenvolvimento da FAB e o relacionamento com o Exército e com a Marinha, né? Mas... E com o tempo se provou que o equipamento era... Aí eu consegui do Estado-Maior nós tivemos que fazer o contrato pelo preço do avião da BIT. Quer dizer, não podia mexer no preço. Então voltei com a notícia lá para a Embraer, falei, nós temos 2 metas a atingir. Primeiro, conseguir fabricar esses aviões nas datas certinhas que o Estado-Maior colocou. E a segunda, nós temos que nos virar e fazer esse avião a esse preço. Se esse preço paga o custo, se não paga o custo, isso é história para a gente ver depois. O fato é que nós temos que fazer esse negócio. Isso aí ficou sendo, vamos dizer, aquela meta principal de respeito a um contrato que nós iríamos assinar. E esse contrato foi assinado no dia 29 de maio de 1970. Imagine só que a Embraer tinha 5 meses de idade, nunca tinha feito um contrato para entregar para cliente nenhum. Quer dizer, e nós estamos com uma data perfeitamente colocada ali no contrato. Isso é coisa de brasileiro. É brasileiro que assume essas. Assinamos o contrato e olha, o contrato foi rigorosamente cumprido. Porque nós fizemos efetivamente os aviões, entregamos exatamente como estava previsto no contrato. Então, Osiris, uma coisa que para mim fica muito clara, em todas essas histórias que eu estou ouvindo sendo contadas aqui, fica muito claro um ponto crucial, fundamental, que é a questão da confiança, né? Quer dizer, há um momento chave em que a confiança é que define, né? E isso demonstra, para a gente ver no Brasil de hoje, que essa palavra precisa presidir as nossas ações. Sim. Confiança. Sim. Porque se não houvesse a confiança da FAB a respeito disso, tinha muita gente, é claro, que irritada pelo atraso, os problemas operacionais que estava dando para a FAB, para o Exército e para a Marinha, inclusive envolvendo o Exército e a Marinha, mas na realidade havia disciplina de cumprir aquilo que o ministro tinha. Imagina o risco que esse ministro assumiu. Exatamente. Ao ir contra a definição daquele grupo, porque ele confiava no Osiris e na equipe do Osiris, né? Exatamente. E a confiança é o nome. É uma palavra, quer dizer... E evidentemente eu entendi isso, porque no dia seguinte eu cheguei lá para os meus diretores e falei para eles, escuta, esse contrato tem que ser regido por ditames sagrados. Nós temos que absolutamente cumprir esse contrato até a última vírgula. E conseguimos fazer isso. Outra coisa também que fica absolutamente clara, quer dizer, em momento algum eu vi o seu drive, a definição sua como o salário que você ganhava, os benefícios que você ia obter, a casa que você tinha, isso tudo era secundário, era consequência. Você tinha diante de si uma visão, um sonho, um desafio para assumir, e o resto era consequência. Quer dizer, eu não estou entrando nesse jogo para ganhar dinheiro, ficar rico e me dar bem na vida. Eu estou entrando porque tem um desafio na minha frente e eu vou do zero construir um sonho, né? Alguma coisa que inimaginável. E isso aconteceu com praticamente toda a nossa equipe que nós tínhamos no CTA. Lembra-se que eu falei que eram funcionários públicos? Sim. Funcionários públicos. E eu não quis que os funcionários da Embraer fossem funcionários públicos. Eu falei, nós temos a liberdade de recrutar quem nós queremos e demitir quem
quem nós queremos, quem precisa. Uma empresa privada. Como empresa privada, absolutamente privada. Não deixei a seguir a linha da Petrobras, que tem um concurso nacional que dá estabilidade para o empregado. Eu não deixei ter estabilidade, nem para mim mesmo, né? Nem para mim mesmo. E o meu salário não tinha preocupação nenhuma, porque como empresa estatal era fixado pelo Ministério do Planejamento. Eu nunca conversei com o Ministério do Planejamento para dizer qualquer coisa a respeito do salário, absolutamente não. Nem meu, nem dos diretores, que tudo isso era atribuição do planejamento. E aconteceu certas coisas, depois, como nossos empregados eram regidos pela CLT, pela lei do trabalho, né? Ocorreu inversões, né? E aconteceu um negócio interessante, né? Que o Departamento de Relações dos Empregados, de Recursos Humanos, né? O diretor que foi colocado, ele entregava o meu boletim, como é que a gente chama de... Olerite. Ele entregava o olerite pessoalmente para mim. Eu falei, por que você entrega isso pessoalmente para mim? Ele falou, porque eu tenho vergonha, você é o engenheiro pior remunerado da companhia. E era mesmo, né? Porque o meu salário era fixado pelo Ministério do Planejamento e os empregados eram para o mercado de trabalho, né? Sim. De modo que... Bom, de qualquer forma, esse não era o drive. Não. Não era esse. Não era esse. O drive era um desafio. Não era o meu negócio. O desafio meu negócio realmente era de a gente ter sucesso na produção de aviões. E realmente eu queria ressaltar o papel da FAB, né? E podia ser que muitos colegas meus não gostassem, não sei o que e tal, mas o papel da FAB foi fundamental. O que mostra uma coisa, viu, que nós temos que pensar muito agora, mesmo e sobretudo no Brasil de hoje. Se nós notarmos o que acontece no Brasil de hoje, o funcionário público rejeita o setor privado. Sim. E diz que o pessoal do setor privado só quer ganhar dinheiro e coisa dessa natureza. E nós perdemos aí um vetor absolutamente importante para o desenvolvimento nacional. Se não tivesse havido a soma do governo com o sentido privado que nós demos à Embraer, ela não existiria. Sim. Ela não existiria. Então, quando você olha, por exemplo, o sucesso hoje de uma China, de uma Coreia do Sul, coisa dessa natureza, você vai olhar, é governo e setor privado trabalhando juntos. E aqui hoje no Brasil há uma ojeriza realmente do funcionário público em relação ao setor privado. E vou mais longe, isso acontece na universidade também. A universidade também odeia o setor privado. Quer dizer, não há conjunção. Se você vai para os Estados Unidos, lá eles trabalham em conjunto. A universidade é um tremendo laboratório onde as ideias são desenvolvidas e o setor privado utiliza, né? Ele é cliente da universidade e usa. No Brasil se odeiam, porque tem um ranço ideológico em torno disso, de que o capitalista só quer te explorar, ganhar dinheiro, então quer ele de lado. E fica essa coisa onde são silos, né, que não se conversam, um odeia o outro. Não, e você veja, o que é um país hoje no mundo global e competitivo que nós temos hoje? É uma soma de vetores produzindo riqueza, produzindo valor, cada vetor dando uma contribuição para esse valor final, fazendo um vetor resultante que possa levar o país ao sucesso. Quando nós temos aqui no Brasil um governo distante do setor privado, mesmo hostilizando o setor privado, nós estamos abertos a produtos do mundo inteiro. Resultado, hoje nós olhamos aí em qualquer cidade brasileira, em que canto que vai, nós vemos uma quantidade imensa de produtos fabricados em todos os lugares do mundo. E o inverso não é verdadeiro. Você não vê na cidade do mundo nenhum produto brasileiro em vitrine alguma do mundo. E está piorando, né? Está pior ainda. Porque houve uma época que você falava o café brasileiro está em todos os lugares. Já não é assim. Nem o café é mais assim. Já não é assim. Quer dizer, hoje o café alemão está em mais cidades do que o café brasileiro. O café Brasil até está lá, mas está escondido. Ele é só matéria-prima, não tem marca, não tem mais coisa nenhuma. Exatamente. Né? Então... Quer dizer, então você vê, e de um determinado aspecto nós conseguimos isso no caso da Embraer. Hoje de manhã, por exemplo, acho que não
na questão de falar em questão de tempo, mas hoje de manhã eu recebi a visita de um governador de um estado japonês. Sim. E ele me visitou por quê? Ele queria conhecer o cara que criou a Embraer, porque ele disse que tem uma linha aérea no estado dele, que tem 12 aviões nossos fazendo um trabalho extraordinário, que ele voa sempre nos nossos aviões. Eu vim aqui para conhecê-lo. Então você veja, o nome Embraer está numa uma marca, sim, mundial, global. No estado do Japão. O governador de um estado do Japão veio ao Brasil e queria me conhecer e falar bem do nosso produto lá. Sim. Aí eu muitas vezes fico perguntando por que nós não multiplicando esse exemplo, somando a extraordinária força que nós podemos dar ao país com uma soma das pessoas que querem fazer qualquer coisa e produzir. Porque na realidade mesmo o setor privado com essa pecha que é colocada de só quer ganhar dinheiro, não. Ele quer prosperar, meu Deus do céu. Claro. Da mesma maneira que você pode dizer, ele não quer só ganhar dinheiro, ele quer perder dinheiro. Sim. Quer dizer, acorda de manhã para fazer errado, para dar errado e para perder dinheiro. Nem a Receita Federal quer perder dinheiro. Então ninguém quer perder o dinheiro. Então ganhar dinheiro faz parte do sistema. Agora, o que eu digo sempre é, dinheiro é absolutamente importante, mas não é a meta. Ele tem que ser consequência, claro. O dinheiro é uma consequência para a gente poder gerar valor. Deixa eu botar uma coisinha aqui na mesa que é interessante. O seguinte, você está me falando de uma questão de... Falta ao Brasil uma visão, falta uma liderança que consiga juntar esses lados todos, né? E eu me lembro de uma vez que você mandou um e-mail para mim, eu escrevi um texto, você leu o texto, gostou e mandou um e-mail para mim, comentando sobre uma experiência sua de ter sido convidado por uma caravana de pessoas importantes do mundo que foram para a China, a convite lá do primeiro-ministro chinês, do presidente da China, que Mao Tse-tung tinha morrido, assumiu o Deng Xiaoping, com a missão de virar a China de ponta cabeça e transformar aquilo na potência que ela é hoje, né? E esse sujeito teve a humildade de olhar para o Ocidente e falar, eu vou chamar as grandes cabeças, né? Botou um líder nos Estados Unidos, quem foi? Peter Drucker, ninguém menos do que Peter Drucker. E o Peter Drucker convidou pessoas pelo mundo afora. Uma dessas pessoas foi Osiris Silva. Para ir para a China e fazer uma reunião com os chineses e ouvir da boca dos chineses que eles queriam, dentro de X anos, dominar o mundo, né? Conta um pouco dessa experiência. Isso foi em 1988, no final de 88, eu estava no meu escritório em São Paulo. Em 88 eu tinha deixado a Petrobras e ainda não tinha sido convidado pelo presidente Collor para ser o ministro da infraestrutura. E minha secretária entrou na sala e falou, tem um tal de Peter Drucker no telefone querendo falar com o senhor. Aí eu fui atender o tal de Peter Drucker, né? E era realmente o Peter. E ele falou, olha, o presidente Deng Xiaoping me contratou para fazer um projeto para que a China conquiste o mercado ocidental. Coisa que nunca aconteceu nos 5.000 anos de tradição do Império Chinês, né? E eu imaginei que para um trabalho dessa natureza eu preciso de ajuda. E estou imaginando convidar 7 ou 8 pessoas, talvez não mais do que 10, para formarmos um grupo, para irmos à China, para a gente fazer esse projeto para o governo chinês. E eu gostaria de contar consigo. Falei, comigo? Por quê? Ele falou, não, eu estou buscando contribuições de vários países, vários continentes, e da América do Sul, acho que você é o cara mais indicado. Você não me conhece, disse o Peter, mas eu tenho acompanhado suas declarações sobre fabricar aviões no Brasil e acho que essas declarações são suficientemente lúcidas para mostrar que você pode me ajudar. Porque o Brasil é um país agora de 150 milhões de habitantes, que era o que nós tínhamos na época. Na China, as chamadas minorias chinesas são 150 milhões de pessoas. E essas minorias chinesas são as pessoas indicadas
para fazer uma diferença na China. Quer dizer, o Brasil com 150 milhões, mesma dimensão da China, com a China com 150 milhões de minorias privilegiadas do ponto de vista de cultura, inteligência e tudo isso, eu acho que você pode nos ajudar lá conhecendo o Brasil e de fazer esse trabalho. Evidentemente, um convite do Peter Drucker era irrecusável, né? Eu não consigo nem imaginar o que possa ser e aí uma proposta desse tipo. Fui. Havia já uma clareza dos chineses de que era uma elite chinesa de 150 milhões que ia provocar mudança em 1,5 bilhão naquela época. Isso. Quer dizer, aquela elite era uma elite que era olhada como esses são os caras que farão o futuro da China. Exatamente. Ou seja, lá o conceito de elite é que era uma coisa boa, não é isso? Isso. Pois é. E aí nós fomos. E no começo de janeiro de 89, né? E aí foi a primeira reunião. Nós chegamos num domingo, numa Pequim absolutamente gelada, né? Porque essa época do inverno lá, Pequim não era nada disso que a gente vê hoje, né? Que é uma cidade moderna, tudo isso. E aí nós fomos para a Praça da Paz. Praça da Paz foi impressionante. Nós sentamos numa sala a maior que eu já vi, uma sala gigantesca, e com uma mesa maior mesa que eu já vi também. Tinha 800 dirigentes do governo do Partido Comunista Chinês, com Deng Xiaoping sentado na frente, né? Aí ele fez o discurso de abertura. No discurso de abertura ele falou: nós estamos aqui para construir uma nova China. Nós temos que ter a determinação de que temos que fazer o melhor. Eu convidei essas pessoas aqui sob o comando do Peter Drucker para vir nos indicar quais são os caminhos possíveis para nós atingirmos os objetivos que nós temos de participar do mundo, vendendo nossos produtos para o mundo todo. E eles estão aqui para fazer esse trabalho. Eu quero que vocês deem a ele toda a colaboração. E não quero absolutamente que vocês coloquem à frente disso o que vocês pensam. Eu queria que vocês pensassem como o gato. O gato pode existir gato marrom, gato preto, gato branco e assim por diante. O que importa desses gatos é medir a capacidade deles de caçarem o rato. De modo que nós estamos aqui para caçar o rato. De modo que vocês tirem tudo isso da cabeça, esses ismos que você tem na cabeça. Socialismo, capitalismo, comunismo, tudo isso, tirem isso da cabeça. Nós temos agora que trabalhar pela China e ter a determinação de nós vamos fazer o que precisamos fazer. Não aquilo que nós pensamos que devemos fazer, não. Nós temos que nos unir nos pensamentos e pedir a esses estrangeiros que estão aqui, chefiados pelo Peter Drucker, que deem o melhor dos seus talentos para nos dar o caminho que nós temos que percorrer de uma China milenar que ter uma dimensão expressiva e que pode chegar aos objetivos que nós temos. Evidentemente ele falou isso em mandarim, né? Sim. E tinha um tradutor que traduzia para o inglês para que a gente pudesse entender. Na equipe tinha... Osiris, só um segundo aqui. Esse é um daqueles momentos em que a humanidade faz uma curva. É um momento de curva, ela vem numa direção e esse é um acontecimento que determina uma mudança de direção na história da humanidade. Na China, naquele dia, e você estava dentro daquela sala. Tava. Me desculpa aqui, mas puta que pariu. Cara, inacreditável. Sabe o que eu trago de lembrança daquela reunião? Foi, primeiro, liderança. Você várias vezes na nossa conversa falou em líderes. E nós temos que ter em conta que líderes mudaram o mundo e vão mudar muito mais. Sim. Quando nós olhamos para o nosso país, nós estamos praticamente sem líder. Sim. E os líderes que nós temos hoje, nós não confiamos neles de modo geral. Mas sem fazer considerações de ordem política aqui do Brasil, eu diria que nós precisamos dos líderes e precisamos das pessoas que possam ter a confiança, que é a palavra que você colocou também, de que nós podemos efetivamente dar uma contribuição diferente. Nós não podemos deixar as coisas caminharem do jeito que estão caminhando. E a determinação do Deng Xiaoping
foi realmente impressionante. E precisa contar que o Deng Xiaoping era uma espécie, é um sujeito gigantesco, fisicamente falando. Tinha uma voz tonitruante, uma voz assim, de peso, que a gente sentia o peso de cada palavra que ele dizia. Que ele dizia assim, nós vamos fazer, nós temos que fazer, nós temos que nos determinar que vamos fazer, porque nós vamos levar a China para realmente ocupar o seu espaço no mundo todo. E olha, se nós olharmos hoje, a China está ocupando. Mas ela fez, doutor, fez a lição. Eu te cortei aquela hora, você estava dizendo que a equipe era composta de. Ou aquele grupo era? Tinha italiano, tinha inglês, americano, tinha um japonês e assim por diante. Tinha as pessoas as mais variadas. Como o Peter fez para escolher, eu não sei. Mas foi muito gozado num certo momento da reunião. O Peter cochichou para mim e olhou e falou, já viu? Esses caras todos estão vestindo a túnica do Mao Tse-tung, aquela túnica verde acinzentada. Note que eles têm 4 botões em cada túnica. Já imaginou se a gente convence esses caras a fazer um 5º botão? A China com 1,5 bilhão de habitantes, vamos fazer uma fábrica de botões na China. Eu fiz uma força enorme para ele ir na frente não começar a rir, porque eu estava na frente daqueles caras todos, aqueles 800 pessoas lá, 800 dirigentes do partido e do próprio Deng Xiaoping. Eu não podia rir, né? Então eu fiquei quase afogado ali com o Peter. Que história impressionante. Eu não consigo imaginar o que seria um convite desse, o que seria estar numa situação dessa e depois voltar e ver eles... Quer dizer, o Peter deve ter feito um plano, deve ter apresentado um projeto, né, para eles. Nós fizemos um plano, sim, claro. E eu próprio sugeria que o Peter fortemente, evidentemente precisou fazer força, porque ele era fã disso, de dizer o seguinte, os chineses têm que aprender a vender. Investir em educação, investir no processo produtivo para ganhar eficiência. Nós já tínhamos visão que o mundo seria globalizado como é hoje, não nessa dimensão, porque naquela época não existia ainda as comunicações digitais, que hoje realmente fizeram uma enorme revolução no mundo. Né? Isso, a comunicação instantânea e de caráter internacional. Nós vimos de um Brasil que falava pelo telefone era um problema dos diabos. Eu me lembro que durante o projeto do Bandeirante eu precisei falar com um fornecedor francês e pedi para minha secretária fazer uma ligação para a França, né? Aí ela falou, como é que eu faço isso? Eu falei, eu não sei, descobre. Ela descobriu. 3 dias depois saiu a ligação para a França. Aí eu conversei lá com o francês, que era o nosso supridor, a respeito do problema que tínhamos. Aí quando eu desliguei o telefone, minha secretária falou, por que o senhor falou no telefone? Eu falei com o fornecedor lá francês. Aí ela falou, não, eu não precisava falar pelo telefone, pelo que o senhor gritou, eles ouviriam daqui. Para quem hoje pega um WhatsApp aqui, manda um WhatsApp para a China e conversa no celular, filmo aqui e manda para o celular, é uma coisa impressionante. Né? Agora, recentemente, me pediram para ajudar um brasileiro a ganhar uma bolsa de estudo lá na Universidade Cornell dos Estados Unidos. Eu mandei um e-mail para ele às 8, 9 horas da manhã. De tarde eu já tinha resposta. É uma loucura. Vocês imaginam, então, vamos elaborar um pouco. Olha, eu não vou cutucar muito mais, porque se eu for cutucar a sua história aqui, não vou ficar aqui até depois da manhã contando, porque ainda vinha Petrobras e ministro da Infraestrutura, a privatização da Embraer, presidente da Vale. Vamos dar um pulo. Vamos pular. Vamos falar um pouquinho do Brasil agora, e disso que nós estamos vivendo nesse momento do país. Eu sou de uma geração posterior à sua. Quer dizer, eu vivi uma história, eu estava até terminando uma apresentação aqui agora, que eu vou fazer sobre crise no Brasil, e eu começo a apresentação contando a minha história. Quer dizer, eu nasço em 1956, e de lá para cá eu só vi crise. Toda a história que eu tenho é história, cada uma pior que a outra, né? Eu vou contando as histórias que aconteceram, eu falo, cara, quando me perguntam como é que será que é o Brasil sem crise, eu falo, cara, eu não sei. A vida inteira que eu passei aqui, toda hora tem uma crise, e a gente sempre acha que aquela é a pior de todas, né? Nós estamos vivendo mais uma agora.
E quando eu comparo essa uma de agora com as outras que eu passei, eu diria o seguinte, olha, em termos de perigo que o país está correndo, de profundidade, ela não é maior do que coisa que a gente já passou. A gente já passou por coisas do Arco da Velha aqui, né? Mas tem um componente aqui que me parece que é um componente complicadíssimo que nós já tocamos de leve nesse assunto. Quer dizer, não há lideranças visíveis. Os que estão aí tentando se apresentar como líderes não inspiram confiança. Quer dizer, nós temos um país que está dividido, onde o mercado, há um ranço ideológico que divide as coisas, quer dizer, nós não conseguimos trabalhar em conjunto. O nosso planejamento aqui hoje em dia é inexistente, porque o planejamento dura o tempo de um mandato, terminou o mandato, esquece tudo, começa tudo de novo, né? E a gente não consegue implementar políticas de longo prazo, não consegue ter uma visão de daqui a 25 anos, fazer o que fez uma Coreia, né, que define que em 30 anos vai ser assim, como fez a China, né? Então não conseguimos implementar nada disso, né? Como é que a gente faz para sair de um buraco como esse, que coloca nós aqui, eu que estou falando aqui, a pessoa que está nos ouvindo, que olha para isso tudo e fala, cara, eu ligo o jornal, só tem porcaria, eu só vejo uma notícia, cara, eu tô mal, eu tô de mau humor, eu não confio em ninguém, eu vou cruzar os braços e dane-se, se tiver uma chance eu vou embora do Brasil, né? Quer dizer, esse é um clima que me parece que está generalizado, né? E que para uma entidade que se pretende funcionar como é um país, isso é péssimo, quer dizer, o pior momento é entrar em campo sabendo que vai perder, né? Já com ideia de perdedor, né? Como é que a gente faz para tentar começar a sair desse buraco sem cair na tentação de falar, temos que cuidar da educação? A gente já sabe disso, né? Mas nós temos um problema premente agora que não dá tempo de esperar 20 anos para a educação dar certo, né? Como é que a gente vai? Para que lado nós vamos? Você que já esteve lá dentro, já esteve no governo, já conversou com essas pessoas, conhece todo mundo, como é que é a sua visão para isso? Olha, eu concordo mais do que 100% de tudo que você falou. Mas na sua proposição você tem a resposta. A resposta é, nós precisamos de um líder que entenda isso, porque nós temos uma característica no Brasil que eu acho ótima e ruim ao mesmo tempo. O povo brasileiro confia no presidente da República, seja ele quem seja. De modo que se você tiver um presidente da República que tenha uma ideia dessa natureza, tipo Deng Xiaoping, você muda esse país com uma rapidez incrível. Eu nasci bem antes que você, acompanhei. Nós tivemos líderes desse naipe. Um deles, por exemplo, foi Juscelino Kubitschek. Ele criou Brasília, ele falava sempre que ia desenvolver o país 50 anos em 5. Esse era o slogan do governo dele. Então nós precisamos de ter um líder dessa natureza, porque se esse líder for o presidente da República, ele muda o país com uma rapidez grande, desde que ele tenha a coragem necessária e a determinação que teve o Deng Xiaoping. Quer dizer, nós temos isso, essa característica muito particular brasileira. Outro dia eu fui convidado pela Fundação Getúlio Vargas para uma reunião. Eu sou conselheiro lá do conselhão da FGV, fazer uma reunião com os americanos onde discutimos políticas públicas dos Estados Unidos, políticas públicas brasileiras. Eu sei disso porque eu fiz um curso nos Estados Unidos, a Fábio me mandou para fazer uma pós-graduação lá na Califórnia, e já tinha tido amostra disso, de ver como o californiano conseguiu ser o estado mais rico dos Estados Unidos. Eu realmente, no meu curso, acho que a grande informação que eu trouxe para mim foi entender como que o californiano conseguiu o êxito. E agora, nessa discussão da FGV lá no Rio de Janeiro, uma coisa notável que ficou muito claro lá, que a gente precisa discutir, primeiro de tudo, não é o governo que desenvolve uma nação. Quem desenvolve uma nação somos nós, o povo. O povo é que constrói o desenvolvimento de um país. Nós aqui estamos conscientes que nós estamos precisando de um plano nacional. Não estamos precisando de um plano nacional. Inovação e liberdade são sinônimos. A inovação só surge em clima de liberdade. Sim. E vice-versa. Quer dizer, de modo que eu diria que o que nós estamos precisando na realidade é de um líder que desmonte essa quantidade enorme de lei que nós temos no Brasil, aonde dê liberdade aos indivíduos terem iniciativa, seja eles quem sejam.
que o governo não se preocupe de fazermos todos iguais. E eu insisto muito nos exemplos da natureza. Não há ninguém no mundo igual a você ou igual a qualquer uma das pessoas que está nos ouvindo. Todos são diferentes. Se você olhar uma árvore, olhar com cuidado, não tem duas folhas iguais. Não tem duas árvores iguais. Portanto, a diversificação é realmente um elemento natural na nossa vida. Por que nós insistimos em padronizar todo mundo com medidas provisórias emitidas praticamente todos os dias, que mudam as nossas vidas tremendamente, não dando aquela perspectiva que nós temos de poder fazer um empreendimento e colher os resultados do empreendimento que a gente faz. Então nós ficamos esperando, nós estamos ficando mais ou menos como já, não é minha essa expressão, dizendo um rãs coachantes querendo um rei que resolva o problema. Quem resolve o problema são as rãs coachantes, somos nós, de modo geral. E o que precisa ser feito é conferir liberdade para cada um de nós. Um monte de lei, uma em cima da outra. Recentemente, numa discussão da Federação das Indústrias, tinha duas correntes lá para discutir um problema que foi colocado pelo governo federal sobre terceirização das empresas. E no debate, eu falei eu sou contra. Aí o Paulo Scaffia, presidente aqui da federação, perguntou, contra o quê? Falei, contra existir uma lei de terceirização. As empresas são diferentes, usando o exemplo da natureza. São diferentes. E as empresas são diferentes, elas podem ter as diferenças necessárias, fazendo as diversificações que elas querem. As delegações de fabricação onde elas querem. Nós estamos lutando pela produtividade da indústria nacional e estamos tirando um instrumento de produtividade que é justamente companhia especializada a fazer todos os itens. Se você pegar um automóvel, um avião ou coisa parecida, você olha dentro desse automóvel, vê coisas as mais diferentes. E não pode imaginar que seja uma fábrica que faça tudo aquilo que está dentro. Então, na realidade, a gente chama até a fábrica de automóvel aqui de montadora. Sim. Se você olhar para o seu celular é montado pela Apple, por exemplo, ou pela Samsung, ou coisa dessa natureza. Porque, na realidade, com a produção global, nós temos que contar com o mundo inteiro. Então, eu diria que ato primeiro de um presidente que tem essa liderança de começar a desmontar esse país regulado e que tenta nos padronizar a todos. E nós não somos padrão. Eu sou diferente de você e tenho certeza que não tem nenhum Luciano no mundo igual a você. Não tem. Então a natureza está nos contando todo santo dia. Não tem 2 dias iguais. Não tem 2 noites iguais. Não tem 2 ventos iguais. Não tem 2 chuvas iguais. Por que o Brasil tem que ter um cara do Piauí igual a um cara do Rio Grande do Sul? De modo que a gente tem que tirar isso da cabeça das pessoas e dizer o seguinte, escuta, se nós queremos realmente inovação, nós temos que dar liberdade para as pessoas criarem. Esse era o ponto que eu queria chegar. Eu era membro no governo do presidente Collor, e o Rouanet era um colega meu de ministério. Quando ele pensou na lei Rouanet de cultura, eu falei para ele, escuta, Rouanet, vamos fazer isso livre. Vamos dar os incentivos para a cultura e não colocar nenhum conselho para julgar se a cultura que é proposto por um cara lá de Santa Catarina interessa ou não. Por quê? Por que colocar isso? Porque não coloca incentivos abertos, como é o caso dos americanos, né? Por exemplo, por que o Bill Gates deu metade da fortuna dele para a educação? Claro, um benemérito. Mas o que existe nos Estados Unidos? Uma lei de incentivo que não tributa a educação. Se você olhar no Brasil hoje, você vê tributação para tudo e cada vez querendo tributar mais. Quer dizer, outro dia numa discussão com uma grande autoridade aqui do Brasil, não vou citar quem foi, ele falou, qual a escusa que o senhor me dá de pegar dinheiro público e dar para uma empresa privada? Eu falei, a primeira escusa
governador, é que não existe dinheiro público. Existe dinheiro do público. Sim. O governo não cria dinheiro, ele gasta o dinheiro, e esse dinheiro é nosso. E ele tem que prestar conta de cada centavo desse dinheiro que ele nos toma sob o nome de imposto. E, no entanto, nós estamos vendo aí o quê? Qual é a raiz da nossa crise aqui? A raiz da nossa crise é que está, vamos dizer, encolhendo a indústria, está encarecendo o país, está impondo uma inflação que nós não tínhamos aqui no Brasil. Para quê? Para ajustar as contas do governo, que gasta mais do que ele devia gastar. Olha, Cícero, há mais de 2000 anos, disse: ninguém pode gastar mais do que recebe, porque senão quebra. Quer dizer, então é exatamente isso. Quer dizer, nós hoje temos que revisar todos esses nossos pensamentos. Agora, como? Eu vejo que sob a liderança de um homem, eu não estou chamando esse sujeito de liberal ou de, vamos dizer, de comunista, ou coisa, não estou chamando de nada, não quero ver, mas é simplesmente um sujeito que devolva o país ao brasileiro. Ainda não foi revogado o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que diz: todo o poder emana do povo. Também não foi revogado o artigo da Constituição que diz que nós somos uma república federativa. Então, vou dizer, o poder não emana do povo hoje, emana do governo federal. E nós não temos uma república federativa, mas nós temos uma república federal. Sim. Comandada por Brasília. E comandado por Brasília ditatorialmente, porque não consulta a população para absolutamente coisa nenhuma. Quer dizer... E quando consulta, se não der o que eles querem, eles vão contra e dão um jeitinho de não fazer. Exatamente. Então, o que nós estamos precisando fazer aqui no Brasil hoje é fabricar líderes. Eu tenho insistido na minha universidade, hoje eu comando uma organização que tem 80 mil alunos, levar para os nossos estudantes. Falei, não sei se eu posso falar alguma coisa em nome da minha geração. Mas em nome de minha geração, eu peço desculpas a vocês jovens, vocês que são jovens de hoje, por favor, mudem isso. Porque se vocês mudarem isso, nós vamos ter uma população feliz, crescentemente rica, com melhores condições de vida e com todas as necessidades que vocês clamam hoje, que muitas vezes são direitos adquiridos ou coisa dessa natureza, vocês não vão ter que ter direito adquirido na acepção que nós temos hoje do nosso funcionalismo. Vão ter direito adquirido porque vocês compraram esses direitos com o recurso que vocês ganharam de um país livre, onde você pode fazer o que você deseja e não fazer o que o país deseja. Evidentemente, o problema hoje é extremamente complexo, porque se olha os radicais que estão surgindo no mundo hoje, falando em Estado Islâmico e tudo esses negócios, derivam exatamente desse problema, de os governos acharem que pode controlar cada cidadão. Eu, quando estava no ministério, muitas vezes eu vetava uma redação de uma lei qualquer que passava pela minha mão, e dizendo que eu não queria que o meu ministério controlasse cada cidadão. Ao contrário, eu quero dar liberdade para o cidadão fazer o que quiser. Se porventura ele falhar nesse processo, aí nós temos polícia, temos o poder do Estado para intervir, coisa dessa natureza. Mas, pelo amor de Deus, não presuma que as pessoas são desonestas. Está escrito na Constituição também que a nossa presunção seja de honestidade. Sim. A primeira acusação que você sofre, você tem todo o direito de defesa, porque a presunção é que você é um cara honesto. A sociedade é que tem que provar que é desonesto. Agora, não cabe ao sujeito provar que ele é honesto, que é o que acontece hoje no Brasil. Eu escrevi um texto dizendo que o Brasil é uma sociedade desconfiada, né? Tudo é baseado na desconfiança, que eu desconfio todo mundo. Então, esse discurso aqui não é discurso de, como o pessoal chama das elites, né? Quer dizer, é como se elite começasse com Z, né? Sim. Mas na realidade não é discurso da elite, não é discurso de um liberal absolutamente, não é nada disso.
é apenas de um sujeito que acha que a liberdade é um prêmio que a natureza nos dá. Nós não nascemos com mais ninguém, a gente nasce sozinho, não é verdade? E vive como indivíduo. E a sua história contada aqui no Leadercast é uma prova disso. Quer dizer, os momentos em que eu fiquei aqui arrepiado ou de boca aberta são momentos em que você me contou um lance em que, cara, você teve liberdade de fazer alguma coisa, alguém confiou na sua honestidade, na sua competência, e com isso foi fazendo. Houve até um momento que nós paramos aqui e falamos assim, imagina isso acontecer hoje em dia, não mais, né? Eu estou preso por todos os lados hoje, eu não consigo mais dar um passo adiante sem ter que pedir licença, pagar uma conta, pagar uma... E isso intimida as pessoas, quer dizer, fica cada vez mais difícil empreender no país que diz que é o país dos empreendedores, né? Então, não é mesmo, né? Não é. Aliás, eu sou empreendedor aqui por necessidade, porque tenho que ser, porque parece que não há outra saída, né? E outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, quer dizer, quando você diz que o teu discurso não é o discurso do liberal, etc e tal, é o discurso de um sujeito com 84 anos de idade, que tem uma experiência de vida riquíssima e que assistiu países que deram certo, países que deram errado, empresas que deram muito certo, empresas que deram errado, viu os acontecimentos dentro do governo, de fora do governo, quer dizer, teve dos dois lados da mesa, e chegar nessa altura da vida, olhar para trás e falar, gente, o que funciona é recuperar a liberdade. Isso não é discurso de liberal, isso é discurso de experiência de vida, né? Que se eu olhar para isso tudo e não aprender com isso, quem olhou o Deng Xiaoping e falou, escuta aqui, até onde era assim, a partir de agora vai mudar com uma posição absolutamente pragmática, onde ele falou o seguinte, se eu não fizer assim, meus conterrâneos vão morrer de fome. Né? Exatamente. Para dar certo tem que ser desse jeito, e acontece aquela revolução que está acontecendo lá, né? Vamos pro final? Muito obrigado. Eu espero que se essa nossa conversa ajudar uma pessoa aqui no Brasil a se inspirar e caminhar para o sucesso, acreditando que possa ter êxito, eu acho que nós dois estamos bem pagos. Eu estou muito bem pago. Eu quero dizer a você que está me ouvindo aí, morra de inveja, viu? Porque eu estou ao vivo aqui vendo vivendo essa conversa nossa aqui. Quero lhe agradecer profundamente. Primeiro, com orgulho de saber que veio da minha terra, respirou do ar que eu respirei, bebeu a água que eu bebi lá, né? Então talvez eu possa no futuro olhar para trás e falar, eu consegui repetir um pouquinho do que o Osiris fez, sabe? Eu fiz um pouquinho do que ele fez, né? E dizer o seguinte, quem quiser entrar em contato, conhecer a tua universidade, teu trabalho, como é que eu consigo encontrar o que o Osiris faz? Você tem algum site? Tem algum lugar? Tem algum Facebook? Um site meu, osiris.silva.com.br. Osiris.silva.com.br. Isso, tá. Exatamente. Esse site é administrado pela minha universidade. Eu sou reitor de uma das universidades do meu grupo. E o nosso pessoal de marketing que mantém esse site vivo. Talvez as pessoas que olham esse site hoje acham que é um pouco pobre, mas aí eu diria que é o problema meu pessoal de não alimentar o site corretamente. Mas tem livros de montão? Tenho vários eu tenho vários livros escritos. O primeiro livro que eu escrevi foi comemorando os primeiros 30 anos daquele voo de 1968, foi em 1998, que eu chamei de A Decolagem de um Sonho, porque realmente foi um sonho que nasceu em Bauru. Sim. E que nós conseguimos fazer aquele sonho decolar no dia 22 de outubro de 1968. Tem um livro também sobre a Embraer, a trajetória de uma educação. E escrevi um livro também que hoje o nome foi mudado diferente devido a condições de propriedade intelectual. Hoje chama Rotas para um Empreendedor. Eu olho a vida... Cartas ou rotas? Ele era Cartas a um Jovem Empreendedor. Sim. Mas depois que eu troquei de editora, esse Cartas a um Jovem é o nome registrado da editora inicial. Então eu mudei para Rotas para um Empreendedor. E esse livro compara as realizações de uma pessoa a um voo. Quer dizer, é a partida do motor... é o táxi do avião até a cabeceira da pista, é a sua decolagem,
o seu voo e depois o pouso. Então eu comparo o empreendimento a um voo de um avião. E esse livro teve bastante sucesso. Esse é o meu livro mais vendido, mais procurado, justamente porque ele não é tão personalizado como é o caso da Embraer, porque Sim. tem gente que talvez nem se interesse pela história da Embraer. Sim. Mas sem dúvida nenhuma, eu acho que essa é a rota que nós temos. E a gente pode até colocar algo mais sobre esse livro que compara um empreendimento, uma iniciativa de uma pessoa, um voo, porque o voo também tem a mesma liberdade. Quando a gente está voando, a gente é absolutamente livre, independente muitas vezes até do que o controle de tráfego aéreo exige, que é essa mesma liberdade que é necessário para que você possa ter uma vida de sucesso. De modo que não há substituto para essa liberdade. Eu comparo muito com uma floresta, por exemplo, que a natureza também não coloca na floresta duas árvores iguais. Tem uma árvore frondosa ao lado de uma árvore pequena. A árvore frondosa não destrói a árvore pequena. Quer dizer, não esmaga. É um negócio onde todos têm que ter igual oportunidade. Eu sou muito contrário a essa nossa ideia brasileira que todos chegam numa corrida na frente. Não, numa corrida, numa disputa esportiva, por exemplo, todos têm que ser levados ao mesmo ponto de partida. E que terá alguns que ganham. Nós vemos que, mesmo no nosso comportamento em relação ao esporte, nós batemos palma para os vitoriosos. Sim. Por que na vida normal nós não batemos palma para os vitoriosos? Nós achamos que é o contrário. Na vida econômica, na vida financeira das pessoas, todo mundo tem que ganhar igual, vencer igual. E no esporte nós gostamos do cara que numa corrida de 100 metros, por exemplo, chega na frente. É engraçado, né, que a gente faz um negócio separado uma coisa da outra, mas são iguais, né? Sim. São iguais, quer dizer, o que nós temos que lutar, quando você falou aí também sobre educação, é que nós temos que dar uma educação para todos. Sim. Tem até uma historinha que, se me permite, eu conto rapidamente. Um professor entrou numa sala, estavam os alunos fazendo uma balbúrdia enorme, não ligaram para o professor. O professor perdeu as estribeiras, deu um berro. Aí os alunos pararam. Aí ele falou: escuta, eu estou aqui para dar uma aula. Eu sei que dessa turma aqui, 2 ou 3 vão ter sucesso, quem sabe sejam empregadores do resto. Se eu soubesse quem são esses 2 ou 3, eu daria aula para os 2 ou 3 e tenho certeza que eles prestariam atenção. Mas como eu não sei quais são os 2 ou 3, eu tenho que dar para todos. Então a escolha é de vocês. Vocês pode ser você que escolhe que lado quer ficar, quer estar entrando os 2 ou 3 ou quer ficar participando como o resto. Então a escolha é de vocês. É claro que depois de um discurso desse tipo, os alunos ficaram em silêncio e ele pôde dar aula. Mas olha, é exatamente isso, quer dizer, a diferenciação, as pessoas têm que ser tratadas como diferentes, assim como o governo reconhece nos obrigando a cartão de identidade de cada um. O meu cartão de identidade não é igual a nenhum outro cartão de identidade no mundo. O governo aceita essa diferenciação. E depois, por que quer que o meu comportamento seja igual ao do meu vizinho? Não existe isso. Quer dizer, de modo que eu acho que a gente deve olhar para o mundo que nos cerca e compreender, né? Não existe nenhum outro planeta igual à Terra. Quer dizer, é tudo realmente... Sim, você matou a pau quando falou que a natureza nos explica, né? E caberia a esses que nos governam ajudar a que a gente obtenha essa liberdade e seja protegido, seja dono do nosso... aceitar que alguém possa vencer, que alguém possa vencer. Aceitar lideranças, né? Sim. Aceitar um sujeito que seja mais líder que o seu vizinho. E outra coisa que é extremamente importante, que a gente se considere responsável pelo país. Sim. Nós temos muito a ver com isso. E não esperar que um cara lá em Brasília vai, por uma lei qualquer que ele queira fazer, que ele resolva o meu problema pessoal. Isso não existe.
O que existe sim é que a gente tenha opções para exatamente participar de uma corrida e estar no ponto de partida de uma corrida. E aceitar que pode não ser o vencedor. E saber que se for ganhar vai ter que estudar que nem um maluco, vai ter que acordar às 3 da manhã para fazer o voo do amigo, vai ter que passar por todos aqueles perrengues, vai ter que se arriscar enlouquecedoramente e um dia ganhar uma medalha de ouro. Com o sujeito falando, cara, esse teu esforço aí, você é o mais velho da turma toda, mas é você que é o cara pelo teu esforço. Quando eu perguntei lá atrás, né, Osíris, você foi procurar, foi fazer um cursinho, você falou, não, velho, eu estudei sozinho, com os livros que os caras compraram na biblioteca. Não podia, ninguém né? vê esse volume de empenho que foi feito para conseguir o desempenho no final. Quer dizer, é muito mais fácil olhar para o Osíris e falar, o Osíris foi um cara que deu sorte, né? Meu amigo, parabéns. E para mim é uma honra fantástica. Essa que é, para mim, de longe, é a entrevista que eu quero guardar comigo aqui no Leadercast, como sendo aquela que me deu mais... O que eu posso dizer? Mais inspiração, mais satisfação, mais tudo. E lhe agradeço pelo tempo que dedicou a mim aqui, né? Tendo o governador de manhã, tendo o japonês vindo aí, tendo o presidente, o prefeito veio aqui com o Luciano Pires falar no Leadercast. Muito obrigado. Eu que agradeço e um abraço aos nossos conterrâneos. O velho Luciano Pires, meu pai. Numa Bauru, que eu tenho certeza produziu várias pessoas, como você alinhou no começo do programa. Sim. E que continue produzindo mais, né? Perfeito. É o que eu desejo fortemente. Muito obrigado. Obrigado. Você ouviu o Leadercast, mas ele continua no portal cafebrasil.com.br, onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações. portalcafebrasil.com.br. Vá lá, ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp é o 11 967 89 8114. O Leadercast chegou a você com o apoio da DKT Brasil, que distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. A DKT realiza um espetacular trabalho de marketing social, contribuindo para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e para as políticas de planejamento social. A DKT lidera e empreende. Acesse dktbrasil.com.br. E o Leadercast também chega com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Agende uma demonstração gratuita dos serviços para atender suas necessidades de recrutamento em br.talent.linkedin.com. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.